pessoal, hoje trago-vos um vídeo de livros novos do mês de Abril, um bocadinho atrasado, eu sei, os livros já estavam separados há mesmo muito tempo e eu consegui finalmente aqui um tempinho para gravar e mostrar-vos. Começo com uma remessa de livros, que foi uma encomenda que nós fizemos na Amazon espanhola. São 4 livros, livros também do interesse do Emanuel, leituras que ele quer fazer a curto prazo, e começo aqui com este livro da Alice Smith, o Spring, que é um livro que pertence a uma tetralogia, uma escritora contemporânea britânica, sendo que estes livros têm todos títulos referentes às estações do ano, portanto, daí a tetralogia. E este aqui é o Spring, eu já não sei bem em que ordem é que ela publicou as estações, os livros. Este acredito que seja o terceiro, talvez. Nós não temos os livros todos cá em casa. Aliás, eu não posso sequer começar esta série, porque o Emanuel terá começado, se não estou em erro, pelo outono, acho que é esse o primeiro. E leu num exemplar da Biblioteca Almeida Garrett no Porto. Portanto, nós não temos a série completa cá. Isto aqui é para dar seguimento, então, à leitura que ele está a fazer desta série. As capas são belíssimas, livros muito conceituados. Aliás, a Alice Smith é uma escritora sempre muito premiada, muito lida. As pessoas que leem esta série tendem a gostar bastante e eles estão cá publicados em Portugal, se não estou em erro, pela Elsinor. Estas edições são lindíssimas. Aliás, as edições em capa dura são das edições mais bonitas de livros em capa dura que eu conheço. Gosto bastante. Estas em paperback são significativamente mais económicas, sendo que as outras até já são um bocadinho mais difíceis de encontrar. Mas estas também muito lindas. Conseguem ver aqui então atrás, na publicação do Spring, os outros 2 livros que estavam publicados à data da publicação deste. Aqui em baixo. Portanto, o outono e o inverno. Passemos então ao próximo livro. E o próximo livro também é uma edição da Penguin, um livro muito especial, muito linda, esta edição, do escritor Alfred Russel Wallace, The Malay Archipelago. Também uma publicação da Penguin, com uma capa lindíssima. Portanto, este seria, ali a par do Charles Darwin, um grande fundador da teoria da evolução, da seleção natural, e a razão da compra deste livro prende-se com o facto de o Joseph Conrad ter neste livro um grande favorito da vida. E essa foi a grande razão da aquisição deste livro, além da sua importância a nível da biologia, inclusive nos dias de hoje. Um senhor infinitamente menos falado do que Darwin, e apesar de tudo terá contribuído imenso para a teoria que agora associamos quase exclusivamente então a Darwin. Um livro cheio de peripécias, nestes arquipélagos remotos, cheio de espécies maravilhosas, como a que vemos aqui retratada na capa, se não estou em erro, um pássaro do paraíso, acho que é assim que se chama. Bird of Paradise, acho que é assim. Vai ser aqui uma leitura fabulosa, que eu acredito que tenha então inspirado muitos romances do Conrad. Uma edição mesmo muito bonita, não sei se já conheciam. Em seguida, temos um livro cuja compra justifica-se com o facto de termos visto a adaptação de um dos romances que está incluído então aqui neste livro. E falo do livro da Penelope Fitzgerald, aqui um compêndio, na verdade 3 romances, The Bookshop, The Gate of Angels e The Blue Flower. Sendo que a adaptação que nós vimos é, sem dúvida, do livro mais conhecido desta escritora, The Bookshop, a livraria. Foi um filme que eu gostei bastante, é um filme muito singelo, muito terno, também muito triste ali para o final, quem viu sabe perfeitamente, acerca de uma senhora que quer manter um negócio de uma livraria numa pequena terra, com algum drama à mistura, sendo que há ali pessoas de grande poder que não querem que ela tenha sucesso. É uma história dessas, bastante é terno, é simples, mas ao mesmo tempo deixa-nos bastante angustiados, não só como leitores, mas como pela empatia que nós sentimos com a personagem principal, que é simplesmente maravilhosa. A compra prende-se então com o facto de termos visto essa adaptação e termos gostado bastante. E queria perceber então quais os elementos que retiraram para a adaptação, se é fiel, se não, ter um bocado essa perspectiva e, ao mesmo tempo, o facto desta edição trazer mais obras também nos vai permitir conhecer mais a fundo esta escritora, Penelope Fitzgerald. Cá está, digam-me se já conheciam, eu acredito que o livro da Penelope, a livraria, esteja publicado cá em Portugal, mas sinceramente não vos sei dizer qual é a editora, nem vos dar sequer essa garantia, mas eu acredito que sim. Mais uma edição maravilhosa da Everyman's Library. Posso-vos mostrar aqui a cor do livro. É vermelho. Muito lindo. Mais um para a coleção. E a última compra que fizemos na Amazon foi este livro, do qual eu não conheço nada, mas
despertou imenso a curiosidade do Emanuel. Eu sinceramente não vos sei dizer nada sobre este livro. Portanto, é o The Runaway Soul, do escritor Harold Brodsky. Um escritor que terá nascido no estado do Illinois, em 1930, criado em St. Louis, terá frequentado Harvard, contribuiu também para o jornal The New Yorker e faleceu com SIDA em 1996. E eu acredito que este seja um livro que, pela estrutura, seja bastante inovador. Há aqui um escritor, Michael Dirda, que o compara à Oresteia em Amor, Morte e Loucura. Não conheço e duvido que esteja cá publicado. Portanto, este será um daqueles livros, sem dúvida, marcantes. Um grande de um calhamaço, mais de 800 páginas, com uma capa bastante emborrachada que me faz lembrar muito as edições atuais da Cavalo de Ferro. Gosto bastante. É pena só não ter aqui badanas, mas pronto, isso já é o normal das edições estrangeiras. Vamos então agora aos livros que foram adquiridos em livrarias portuguesas online e físicas. Numa ida ao Porto, nós passamos pela livraria Poetria. Cá está a prova. Aliás, estava ao contrário. Poetria. E sempre que visitamos então estas livrarias, gostamos de trazer algo, não é? Apoiar estes negócios mais locais. Havia muitas coisas fantásticas na livraria, mas eu reparei que eles tinham bastantes exemplares de uma editora em particular chamada Edições do Saguão. E eu decidi trazer um dos seus livros. Aqui temos o Pensamentos, do escritor italiano do século XIX, Giacomo Leopardi, do qual eu não conhecia absolutamente nada, mas pareceu-me uma obra bastante interessante. E depois, pesquisando um bocadinho lá, enquanto estava aqui a folhear o livro, percebi que sim, que era um livro que me interessa bastante. Um escritor mais de ensaios, também poeta, acima de tudo um homem das letras, que desde muito novo começou a produzir e a escrever. E interessa-me bastante. Um livro mesmo muito, muito pequenino. E cá está, eu não conhecia estas edições do Saguão. Digam-me se já conheciam. E a verdade é que a Poetria tinha bastantes exemplares de livros publicados por esta editora. E eu então decidi-me por este. Depois, nessa mesma ida ao Porto, nós passamos pela loja física da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que publica livros, como vocês sabem. E como vocês sabem também, eu ainda estou a ler a Ilíada, faltam-me alguns cantos para terminar. Estou a ler também o Rambo e ainda estou a ler o James Baldwin. Não sei se até falei disso, acho que sim, mas partilhei no Instagram. Quando tiver terminado então essas leituras, faço vídeo para o canal. Enfim, porquê é que eu estou a falar disso? Ilíada, Homero, portanto ali século IX a.C., e pensa-se que um dos únicos contemporâneos de Homero com uma obra que terá chegado até nós foi Hesíodo. E o único livro de Hesíodo, aliás, as duas únicas obras que se tem conhecimento, são a Teogonia e o Trabalhos e Dias. E a Imprensa Nacional Casa da Moeda publica o livro com estas duas obras de Hesíodo. E a edição é esta, sensacional. Eu aqui há muito, muito tempo tinha visto um vídeo da Vanessa e a Vanessa tinha comprado este livro. E eu não sabia sequer que o livro existia. E depois andei sempre a adiar a sua compra até que o livro esgotou. Nas livrarias normais, FNAC, UC, Bertrand, o livro não estava disponível. Ponto. E mesmo no INCM online também não estava disponível. Então, eu fiquei espantado quando cheguei lá e percebi que o livro estava na estante. E teve que vir, obviamente, connosco. Além disso, tivemos um desconto. Acho que tivemos um desconto, se não estou em erro, que foi maravilhoso. Portanto, aproveitamos para trazer mais livros de outros escritores da antiguidade e abastecer-nos então de alguns filósofos. Enfim, aqui o Hesíodo foi um achado tremendo. E fiquei mesmo muito contente de finalmente ter este livro cá em casa para poder ser lido. Um livro mesmo muito pequenino, de um contemporâneo, pensa-se, imagina-se, de Homero. Portanto, a par ali então das obras, das grandes epopeias de Homero, Odisseia, a Ilíada, temos então aqui o Trabalhos e Dias e a Teogonia do Hesíodo, numa edição sensacional. Passemos então aos outros livros que comprei na Imprensa Nacional. Outro foi aqui o Retórica, do Aristóteles, um livro um bocadinho maior. O único livro que nós temos cá em casa do Aristóteles, se não estou em erro, é o Ética a Nicómaco. Acho que é o único. Exatamente, uma edição da Quetzal. Eu depois vou deixar aqui a capa.
Agora temos este, Retórica, novamente uma edição fabulosa. E trouxemos este. Sobre Melisso, Xenófanes e Górgias, Virtudes e Vícios, Retórica Alexandre. Alexandre o Grande, não é? Porque Aristóteles terá sido aqui um mentor de Alexandre o Grande. Mais uma edição maravilhosa. Este muito curtinho, portanto será uma boa porta de entrada, talvez, para Aristóteles, não sei, porque depois a história, o texto em si pode ser bastante tenso, mas um livro sensacional. Espero que seja lido em breve. E por fim, acho que é o primeiro livro de Platão que temos cá em casa. Acho que sim, acho que não tínhamos absolutamente nada. E já traz 3 obras de Platão. Primeira, Eutífron, acho que é assim que se diz. Apologia de Sócrates, um texto que eu quero ler há mesmo muito tempo e finalmente tenho para ler. E Criton, Platão, um dos grandes da filosofia clássica. Mais uma edição lindíssima da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Estes livros deveriam estar um bocadinho mais acessíveis. Monetariamente, digo eu, deviam ser edições um bocadinho mais económicas. O certo é que tivemos direito então àquele desconto que eu já não sei dizer porquê, e os livros ficaram um bocadinho mais baratos. Mas edições um bocadinho maiores tendem a ser bastante caras. E acho que não se justifica, tendo em conta que todos nós financiamos a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Os livros deveriam ser um bocadinho mais acessíveis, digo eu. Continuemos. Estes agora não vos sei precisar onde é que foram comprados, sinceramente. Acho que foi aqui uma miscelânea de livrarias diferentes. Comprei um livro da Cavalo de Ferro. Eu estava-vos a falar então em relação àquele livro da Runaway Soul, da capa ser emborrachada, porque precisamente lembra-me este género de capas. E tenho aqui a Confissão de um Filho do Século, de Alfred de Musset. E porquê a compra deste livro? Esta é uma edição relativamente recente, se não estou em erro. Exatamente. A primeira edição é de junho de 2022. Portanto, o livro não tem sequer um ano ainda. E eu comprei este livro porque o Alfred de Musset é mencionado no livro do Knut Hamsun, O Mistérios. E a forma como o Knut Hamsun se mistura aqui então na voz do narrador e tece uma opinião acerca deste escritor francês, dizendo que tudo o que esta pessoa escrevia era sensacional. E eu, obviamente, fiquei bastante curioso. Depois percebi então que Alfred de Musset terá tido ali um caso bastante dramático com a escritora francesa também, George Sand, da qual nós temos adquirido bastantes livros. E quero perceber realmente aqui a genialidade da pessoa, ou conferir a genialidade da pessoa. Mais um escritor francês, e fico contente que a Cavalo de Ferro esteja a editar este género de autores menos falados, como sempre, não é? Um catálogo de excelência. Cá está para ser lido. Recomendação do Knut Hamsun. Em seguida, temos mais um livro de literatura clássica. Neste caso, um livro que agora ficou bastante mais conhecido graças à opinião e à resenha que a Tatiana fez, Tatiana Feltrin, essa pessoa maravilhosa do Brasil, fez acerca desta obra, o Oresteia, do Ésquilo. Portanto, 3 obras: Agamemnon, Coéforas e Euménides. Esta será, se não estou em erro, a única trilogia de teatro que nos terá chegado completa aos dias de hoje. Penso que todas as outras são obras soltas do teatro. Esta será, penso eu, a única que chegou completa aos dias de hoje. A trilogia completa. Porque geralmente as obras de teatro antigo eram feitas em trilogias. Mas infelizmente, com o passar do tempo, as coisas foram-se perdendo. E ter isto nas nossas mãos é uma autêntica preciosidade e quero conhecer. Eu já tive aqui há uns tempos, há mesmo muito tempo, uma edição de algumas obras do teatro grego, portanto, Ésquilo, Sófocles, penso que tinha mais um ou outro escritor, agora já não sei precisar qual seria, mas por algum motivo eu desfiz-me desse livro. Não sei precisar porquê. E agora volto a emendar esse erro de me ter livrado de um livro de teatro grego com a aquisição aqui da Oresteia, que vou gostar imenso de ler. Edições também sensacionais da Edições 70. Eu apenas li, mas já foi há muito tempo, também já foi há alguns anos, eu nem fiz opinião aqui para o canal, que eu não estava a gravar,
li um livro fenomenal, que é o Prometeu Agrilhoado, que agora já nem vos sei dizer de quem é. Deixem-me confirmar. De Ésquilo. Prometeu Agrilhoado também era de Ésquilo. E, pronto, apesar de nós não termos toda a trilogia completa, chegou-nos apenas esta obra, que já não é mau. Ficamos assim um bocadinho em suspenso com um final, é tudo muito em aberto, não é? Mas mesmo assim é uma obra sensacional. E mesmo lendo estas partes que nos chegaram de uma obra que seria bem mais extensa, é de ficar maravilhado com o conteúdo que nos chegou até aos dias de hoje, séculos e séculos envolvidos. Portanto, é uma sensação fenomenal ter este género de livros nas mãos, especialmente o Hesíodo. Pensar que aquilo terá sido escrito no século IX a.C. Pensar como é que algo já seria tão antigo, mesmo quando Cristo nasceu, que já foi há cerca de 2000 anos. É impressionante, é assim uma coisa fenomenal. Por fim, tenho vários livros para vos mostrar do mesmo escritor. Ai não, ainda me esquecia. Tenho ali um outro livro que tenho que vos mostrar, que é uma coisa completamente diferente. Estou em êxtase de ter finalmente aquela edição comigo. Mas primeiro mostrar-vos todos os livros que eu comprei do Jorge de Sena, para completar as edições do Jorge de Sena que eu tenho nas edições da Guimarães Editores. Portanto, Os Grão-Capitães. Cá está. Acho que vocês já conhecem estas edições. Portanto, estes são contos que o Jorge de Sena terá escrito em 1961 e 1962. Contos que já foram escritos no Brasil, porque em 59 ele já se tinha exilado no Brasil. Portanto, foi escrito nessa época da sua vida no Brasil. Portanto, Os Grão-Capitães, vários contos. Depois temos contos um pouco mais antigos, Antigas e Novas Andanças do Demónio, que agora estão a ser republicadas. Estes são duas antologias de contos. Portanto, nós temos Antigas Andanças do Demónio e Novas Andanças do Demónio. Sendo que... Aliás, peço desculpa. Andanças do Demónio e Novas Andanças do Demónio. Eles agora puseram aqui os antigas. Devem referir-se então a esta primeira antologia chamada Andanças do Demónio. Terão sido os 2 primeiros volumes de contos do Jorge de Sena, escritos em 1960 e o outro em 1966. Portanto, ele publicou muitos anos mais tarde, mas são, de facto, os seus primeiros contos, aqui reunidos. Depois temos também outro livro de ficções, pequenas ficções, alguns contos também, chamado Monte Cativo e Outros Projetos de Ficção, em 1936 e 1940. Portanto, também escritos bastante antigos. Portanto, das primeiras coisas que ele terá escrito. Sendo que este Monte Cativo e outras edições reúne Monte Cativo, Filipa de Lencastre, Princesa, O Paço das Freiras, Os Corvos de Minerva, e depois tem um apêndice com a espada, 3 projetos de conto, projeto de esquema de romance e também algumas notas no final. Este aqui posso-vos mostrar e ler porque ele não está ainda dentro do plástico. Todas as edições são assim fabulosas e em capa dura. Por fim, peço desculpa, ainda faltam 2. Temos aqui ainda o América, que reúne vários textos, vários ensaios, porque a pessoa, depois de estar no Brasil, foi para os Estados Unidos lecionar numa grande universidade e ficou a cargo do Departamento de Estudos Portugueses. Estudos Portugueses, exatamente. Eu penso que sim, que era isso. Estudos Portugueses e Espanhóis, qualquer coisa assim do género. E aqui está reunido neste volume todos os ensaios que ele produziu nesse período sobre o país que então habitava, a América, sentindo-se sempre como estrangeiro em todo o lado, inclusive em Portugal. Daí ele ter escrito também o Rever Portugal. Mais tarde, anos mais tarde, regressa a Portugal e descreve também o país que encontra, mesmo depois do 25 de Abril. Estes textos foram reunidos então neste volume e foram escritos de 1959 até 1978. E ler Jorge de Sena é uma experiência formidável. Às vezes, o que é que nós sentimos quando lemos um determinado escritor ou vemos entrevistas? Aliás, quando vemos entrevistas ou lemos entrevistas de determinado escritor, especialmente escritores um pouco mais antigos, ou lemos sobre eles, há sempre aquela dificuldade do escritor em, como é que eu ia dizer, em elogiar
principalmente elogiar os seus contemporâneos. Portanto, é muito difícil da parte de um escritor, ou artista, seja o que for. Um artista, para ser franco, não é? Não precisa de ser escritor. Torna-se muito difícil elogiar os seus contemporâneos, portanto, os seus pares. E uma coisa que se nota bastante, aqui ao ler Jorge de Sena, que era um apaixonado de Fernando Pessoa, mas acima de tudo um apaixonado pela literatura britânica, é o facto de ele elogiar bastante os seus pares, inclusive as pessoas que em Portugal produziam uma obra de excelência. É uma pessoa de uma grande humildade, pelo menos é isso que eu noto, de uma simplicidade também bastante grande, que contrasta com a sua escrita, que é de uma eloquência, de uma erudição absolutamente estonteantes. A pessoa era formidável. E se vocês lerem alguma coisa, percebem realmente. Eu já li alguns livros dele, romances, textos ensaísticos, poesia, e percebem claramente que era um homem de uma sensibilidade extraordinária. Um homem único, com um papel fundamental nas nossas letras e que merece ser lido. E então resolvi continuar a minha coleção de Jorge Sena, continuar os volumes que nós temos cá em casa. Ainda me faltam alguns. Tenho mais uns quantos das edições 70, edições muito antigas, mas que estão bem preservadas, consegue-se ler perfeitamente e que estão sempre, do que me dá a entender, a preço reduzido na livraria online da Almedina. Portanto, se vocês forem ao site da Almedina, na parte que diz Outlet e pesquisarem Jorge Sena, vai aparecer ali uma lista de livros dele, sendo que existem ali várias preciosidades. Eu tenho a maior parte dos livros que estão então nessa lista de Outlet da Almedina. Recomendo um em particular, que é o Sobre o Romance, em que ele fala e aborda vários temas que classificam, ou que qualificam, melhor dizendo, os grandes romances da literatura. E sim, sempre um gosto investir em Jorge de Sena, e vou continuar sem dúvida a fazer, enquanto não tiver a obra toda do homem. Depois termino com uma edição fabulosa de um escritor, não português, mas espanhol, mas um escritor já clássico, digamos assim, o grande escritor espanhol, e falo-vos de Cervantes. E o livro que eu tenho não é o Dom Quixote. Esse nós temos até em várias edições cá em casa. Temos aqui o Novelas Exemplares, numa edição magnífica da Oliceia, ainda dentro do plástico, portanto não vos posso ler aqui os contos que a edição contém. Sinceramente não sei, mas era um livro que eu já desejava há mesmo muito tempo. Livro em capa dura, uma edição sensacional que não está facilmente disponível. Eu vi-me e desejei-me para conseguir este exemplar e finalmente mora cá em casa. Se não estou em erro, temos a obra completa de Cervantes, pelo menos grande parte da sua obra, uma vez que temos o Dom Quixote e agora as Novelas Exemplares. Título que terá inspirado, então, o Contos Exemplares, também da Sofia de Melbrenner Anderson, que é uma antologia de contos que eu gosto bastante. Mas este realmente é aqui de outro tamanho, de outra extensão. Portanto, cá está este exemplar magnífico das Novelas Exemplares do Cervantes. Digam, por favor, nos comentários o que é que vocês estão a ler, que livros é que vocês têm, destes aqui que eu trouxe cá para casa no mês passado, se já leram alguma coisa, o que é que eu devo ler ou, de certa forma, tornar prioridade. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou a regressar de férias, portanto estou ótimo. Conto, então, trazer mais vídeos aqui para o canal e dinamizar um bocadinho mais a coisa. Vemo-nos então no próximo vídeo. Ok? Tchau, pessoal!